Olá, meu amigo concursando, minha amiga concursanda, você que está aí se preparando para concurso de auditor, você que está aí se preparando para concurso de fiscal do trabalho, sobretudo você que está se preparando para o concurso aí de técnico do Seguro Social do INSS, eu quero dar boas-vindas a você. Eu sou o professor Carlos Machado e vamos trabalhar aqui com o direito previdenciário. E a gente, quando pensa no direito previdenciário, parece um bicho-papão, até porque é uma matéria que a gente não vê nem em núcleo comum do próprio curso de direito, não é? É uma matéria que tem passado por muitas alterações recentes, por muitas atualizações bastante recentes, tá? Porém, a gente vai perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum bicho-papão. Tá? A última prova do INSS, que foi organizada pela banca FCC, e essa próxima agora será a banca CESP, mas no último concurso, e aí segue tendência de 2005 e 2008, que foram os outros concursos do INSS, só de direito previdenciário, das 60 questões, foram 40 questões de direito previdenciário, portanto, beirando aí 70% do peso da prova foi direito previdenciário. Só a parte de benefícios, que é aquela que a gente vai precisar trabalhar com mais calma, porque é aquela que sofreu mais alterações recentemente, sofreu mais atualizações, foram 27 questões das 40 da prova foram aí relativas a benefícios. Tá? A gente vai, o curso nosso vai ser completo, tá? Toda a parte do edital estará aí contemplada, do último edital do INSS, estará contemplada nesse curso. Aquilo que não estiver previsto no edital do INSS, porém estiver previsto em editais aí para auditor, para fiscal da Receita, etc., a gente vai também ter a complementação. Tá? Então, portanto, você vai receber aí o curso completo, com muitos exercícios. A prova de 2008 do INSS, toda ela refeita. A prova de 2012 também, toda ela refeita, tá? Além de uma bateria grande de questões, até porque o que vai definir a sua classificação não será a quantidade de aula, não será a quantidade de leitura, mas sim a quantidade de exercício que você vai fazer. Né? A gente tem que ter isso claro, toda pessoa que quer passar em concurso público tem que ter isso muito claro. Se não fizer uma quantidade exagerada, entre aspas, de exercício, tá? A aprovação vai ficar um pouco mais distante, tá? Vai demorar mais tempo para você passar. Então, quer passar com mais rapidez, sobretudo numa situação como essa, em que a gente vai trabalhar aí com uma disciplina que praticamente 70% do peso da prova vai vir dessa disciplina, quer dizer, quem acertar as 40 questões, quem acertou as 40 questões na última prova, mas não saiu na frente não, disparou na frente, e esse tem que ser o nosso propósito aqui, né? Que a gente consiga se preparar de forma a gabaritar, fechar essa prova de direito previdenciário nas nossas próximas provas, nosso próximo concurso. Então, convido vocês a gente começar aí esse curso que vai ter toda a parte teórica, né, toda bem esmiuçada, vai ter toda a parte de exercício, tá? E eu convido você a iniciarmos agora, tá bom? Direito previdenciário. Legislação previdenciária. Aí vamos trabalhar com o conceito. Você vai observar o seguinte, esse nosso curso, e eu quero falar aqui agora, deixa eu falar olhando para você, esse nosso curso, como ele é um curso muito extenso, a matéria, a disciplina é muito extensa, né? Quando você olha o edital parece um índice, né? de um livro extenso, não é? Como é um conteúdo bastante extenso e muita coisa para memorização, eu vou trabalhar muito com os slides. Tá? Até porque aqui a gente tem que ter conteúdo e não você decorar a minha cara, né? Até porque ela não tem nenhum atrativo para você querer isso. Tá? Então, eu vou aparecer pouco para você. Eu vou trabalhar muito em cima dos slides, eu vou escrever muito ali sobre os slides, tá? Mas aquilo que precisar eu olhar no tete a tete, trocar ideia com você, com certeza eu vou vir para cá, tá? Então vamos trabalhar com o conceito? Vamos lá, para a tela. Legislação previdenciária. Aí vamos achar aqui essa definição. Basicamente, entende-se como legislação previdenciária, fugiu aqui a caneta, agora foi. Entende-se como legislação previdenciária o conjunto de leis e atos administrativos referentes ao funcionamento do sistema securitário. Apesar da adjetivação previdenciária, este complexo de normas jurídicas costuma ter relações com toda a seguridade social, ou seja, previdência social, assistência social e saúde.
Por exemplo, a Lei 8.212, de 91, trata da organização e custeio de toda a Seguridade Social, não apenas da Previdência Social, embora, naturalmente, não esgote esse assunto. E aí, quando a gente fala em legislação previdenciária, a gente tem que, obrigatoriamente, começar a falar das fontes do direito previdenciário. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também de hierarquia das normas, mas aqui não em termos de importância ou em termos de uma hierarquia, mas vamos colocar quais são as referências legais, quais são as referências jurídicas do direito previdenciário. Primeiro, logicamente, as leis, começando com a lei maior, que é a nossa própria Constituição Federal. Também os atos administrativos, a concessão de uma aposentadoria, por exemplo, é um ato administrativo. A jurisprudência, os demais ramos do direito, como direito administrativo, como direito do trabalho, por exemplo, a doutrina, que me explica aquilo que a lei ainda não trouxe de forma expressa, de forma explícita. Aqui, vamos lá. Fontes formais principais do direito administrativo, direito previdenciário, a Constituição Federal de 88, a Organização da Seguridade Social, que está na Lei 8.212, o Plano de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213, que a gente vai chamar de PCPB, Plano de Custeio 8.212, Plano de Benefícios 8.213, é leitura de cabeceira para quem vai passar nesses próximos concursos, que tenha o direito previdenciário. Regulamento da Previdência Social. Essas aqui são as normas gerais de custeio, as normas gerais de benefícios. E o regulamento dessas duas normas está no Decreto 3048 de 99. Tá? Então, as normas específicas, a regulamentação da Previdência Social, no que diz respeito a custeio, no que diz respeito a benefício, encontra-se no Decreto 3048 de 99. Aí aqui, a gente vai falar assim, Carlos, por que eu vou ter que estudar fonte primária, fonte secundária, né, a chamada hierarquia das normas? Porque aparece em prova. Tá? Aparece em prova não só de constitucional, mas sobretudo, claro, constitucional, mas aparece também em prova de direito previdenciário, a gente vai ver isso daqui a pouco. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, olha só, quando a gente fala em hierarquia das normas, muitos doutrinadores até discordam desse termo hierarquia das normas, não é? Porque dá a entender, para quem olha aquela pirâmide, dá para entender de que uma norma tem maior importância que a outra, ou uma norma, entre aspas, manda na outra, tá? Mas, na verdade, só a hierarquia entre as normas, dentro das normas relacionadas com o mesmo com grupos diferentes. Dentro das normas relacionadas com o mesmo grupo de elaboração, não há hierarquia. Por exemplo, não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Agora, por quê? Porque são leis do mesmo grupo de elaboração. Agora, quando a gente fala em Constituição Federal, emenda constitucional e um decreto, por exemplo, aí a gente pode falar realmente que haja uma hierarquia. Porém, repito, dentro do mesmo grupo de elaboração, não existe hierarquia. O decreto de execução, o decreto de regulamentação, ele só tem funções diferentes, mas está dentro do mesmo grupo de elaboração, portanto, então, apesar de ter funções diferentes, ele não tem hierarquia. Lei complementar e lei ordinária. A gente vai ter uma diferenciação aí com relação à forma de aprovação. A lei ordinária, a maioria simples, a lei complementar, a maioria absoluta, porém, não há hierarquia entre elas. Mais uma vez, só para finalizar, para relembrar. Dentro do mesmo grupo de elaboração, não há hierarquia entre as normas. Dito isso, vamos voltar para lá? Constituição Federal, vamos colocar aqui numa espécie de trono, né? É a lei das leis, é a lei maior que nós temos. Tá? E aqui eu quero fazer uma observação. Dentro daqui da Constituição Federal, nós podemos falar também nas emendas constitucionais e nós podemos falar também nos tratados internacionais de direitos humanos, desde que sigam aquela previsão da Constituição Federal, do artigo 5º, aquela previsão da emenda 45, quer dizer, de ter aprovação nas duas casas, em 2 turnos.
com aprovação de pelo menos 3/5 nas duas casas, nos dois turnos, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos passa a ter status de emenda constitucional, tá? Passa a ter status de emenda constitucional. Se não tiver esse rito de aprovação, vamos colocar aí num status infraconstitucional, portanto, num status inferiorizado à Constituição. Porém, se for aprovado pelas duas casas em dois turnos com 3/5 de aprovação, aí nós vamos colocá-la num patamar, no mesmo patamar da Constituição Federal. Aí, agora, num outro grupo de elaboração, as leis complementares, que complementam dispositivos constitucionais. Se a Constituição estabeleceu lá, será regulado por lei, se tiver escrito só será regulado por lei, eu já sei que é lei ordinária, portanto, eu já sei que é o rito mais simples de aprovação, maioria simples dos presentes na sessão. Se falar que é por lei complementar, eu já sei que agora o rito é de maioria absoluta. Por quê? Porque as leis complementares são aquelas que regulamentam dispositivos constitucionais. Aí, no mesmo grupo, as leis ordinárias, as leis delegadas, que são delegadas pelo Legislativo para que o chefe do Executivo possa estabelecê-las. Carlos, nós vamos estudar? Não, isso aí você vai estudar lá no direito constitucional. Aqui a gente precisa só citar e relembrar as espécies. As medidas provisórias, Constituição Federal, artigo 62, que lá diz que é em caso de urgência e de relevância e urgência, que deve ser submetida de pronto à apreciação do Congresso Nacional, para que ela possa ter força de lei. Se ela não for aprovada, ela perde sua eficácia. Decretos legislativos e resoluções. Os decretos legislativos são aqueles que estabelecem competências exclusivas. Por exemplo, o presidente da República pode se ausentar por mais de 15 dias do país? Pode, desde que autorizado pelo Senado Federal, por intermédio de um decreto legislativo. Depois, decretos regulamentares, porque nós já estamos falando de decretos do chefe do Executivo, e as normas internas, as portarias, são editadas lá por ministros, pelos subordinados diretos, vinculados diretos ao presidente da República, despachos, editais, a gente pode até falar também nos contratos, né, como sendo aí também fontes do direito, não só previdenciário, mas do direito de uma forma geral. E as normas individuais, como eu citei agora há pouco, os contratos, as sentenças administrativas, etc. Tá? Até os decretos legislativos, nós vamos falar em fontes primárias do direito. Tá? Quando nós falamos nos atos normativos, nos contratos, nas sentenças, nós estamos falando em fontes secundárias do direito previdenciário. Vamos para frente. Observações. Obviamente, se em determinado assunto a Constituição impõe que a matéria deva ser tratada por lei complementar, aí sim não seria aceitável a alteração dela por meio de lei ordinária. Princípio da paridade. Se eu estabelecer por uma lei, ele será desestabelecido, entre aspas, pela mesma espécie de lei. Mas o problema será de competência e não de hierarquia. Então, se a Constituição diz que é lei complementar e não lei ordinária, é uma questão de mera competência e não de hierarquia das normas. A legislação previdenciária é submetida a esta mesma hierarquia, prevalecendo as normas constitucionais em detrimento das legais e estas legais em detrimento das normas complementares, as infraconstitucionais, decretos, etc. A princípio, não há hierarquia entre as duas leis básicas da Previdência, 8.212 e 8.213, plano de custeio e plano de benefício, cabendo algumas regras de preferência em caso de conflito de normas. Então, onde houver conflito de normas, norma específica prevalece sobre a genérica. A norma específica, por exemplo, a plano de custeio, 8.212, é uma norma específica de custeio, ela não vai falar de benefício, ela vai falar de custeio. Então, a norma específica prevalece sobre a genérica. E
o princípio do indúbio pro misero. O que ele quer dizer com isso? Na dúvida, onde a lei não estiver clara ou onde houver um conflito de normas, eu decido em favor do segurado, eu decido em favor do beneficiário. Próximo tópico agora é a gente falar na evolução histórica da Previdência Social. Olha só, quando a gente fala em Previdência, a gente está falando o quê? Numa ação do Estado, eu não vou definir por enquanto, mas numa ação do Estado em que ele traz proteção ao indivíduo. A ideia que se tem é essa. Ah, Carlos, e a Previdência Complementar? Não, estou colocando aqui uma ideia genérica, tá? Só que se a gente for remontar os primórdios, né, vamos pensar aí há milhares de anos atrás, ou mesmo há centenas de anos atrás, você não tinha Estado, você não tinha estrutura de banco, você não tinha estrutura de empresas. Portanto, o primeiro momento em que você pode pensar no indivíduo sendo protegido nos seus riscos sociais, de idade, de doença, de uma gravidez, o primeiro meio em que ele vai ter essa proteção é a própria família. Porém, a gente vai perceber o seguinte: com o passar do tempo, essa família vai crescendo. Com o passar do tempo, essa família já não vai sendo mais aquele núcleo em que as pessoas nasciam, viviam e morriam dentro da mesma casa, dentro do mesmo núcleo, dentro da mesma convivência. Elas começam a sair de casa, começam a casar, começam a mudar e elas começam a sair de casa. E a família já não vai ser mais aquele meio em que eu, primeiro, como criança, sou tratado pelos meus pais e depois, na idade, uma idade avançada deles, a regra se inverte, eu que vou cuidar deles. Com o passar do tempo, isso aí já não é mais possível, porque as pessoas já não vivem mais no mesmo meio, no mesmo local. Aí, essa família cede espaço para um outro grupo. E que grupo é esse? Esse grupo é a igreja. A igreja passa a ser o sustentáculo das dificuldades das pessoas. Idade avançada? Vai na igreja. Está doente? Vai na igreja. Está com fome? Vai na igreja. Então a igreja passa a ser esse grande guardião dos riscos sociais. Só que também, com o passar do tempo, as pessoas a sociedade vai crescendo muito mais até do que se imaginava, sobretudo, vamos pensar aqui, período Revolução Industrial, sobretudo com relação à Revolução Industrial, e aí a gente vai perceber o seguinte: a igreja também já não dá mais conta, até porque teve uma fase em que a igreja ela passou a ter interesses muito maiores do que efetivamente interesses humanos, interesses humanistas, e a igreja não é mais, já não dá mais conta disso. Aí a igreja cede espaço para quem? Para o Estado, que é exatamente esse que hoje é o grande guardião dos riscos sociais, é o grande protetor social. Essa evolução histórica que a gente fez aqui rapidamente, a gente vai olhar agora direto na tela, né? Vamos lá? Então, vamos lá. Evolução histórica da Previdência. Quando a gente pensa em termos de mundo, né, a gente vai falar na Lei dos Pobres, por exemplo, na Lei dos Pobres de 1601. 1601, a lei dos pobres. Aqui eu vou fazer uma evolução histórica aqui com vocês. Essa lei dos pobres, ela surgiu lá na Inglaterra e que, na verdade, era o Estado transferindo obrigações para a igreja. Era o Estado dizendo o seguinte: olha, igreja, você vai ser responsável pela previdência, pela assistência social, você vai ser responsável por cuidar das pessoas que passam fome, você vai ser responsável por dar formação profissional para essas pessoas, você vai ser responsável por cuidar delas se elas estiverem desempregadas, e o Estado, de certa forma, dava um apoio para que a igreja exercesse essa função. Por isso também a gente vê que na Inglaterra existe, no Reino Unido, existe uma grande confusão, entre milhões de aspas, aí, uma grande confusão entre Estado e igreja. Né? Eles têm quase que uma tradição de um Estado religioso. Isso vem muito aí desse período da lei, não só, mas desse período da lei dos pobres. Daí, dando um salto bem grande, e agora vindo para o Brasil, a gente vai falar em 1835, na criação do Montepio Geral dos servidores públicos. Era um sistema mutualista em que eu contribuía para um caixa
para um CAS geral, imaginando futuramente desfrutar desse benefício. Algo bastante incipiente, algo ainda sem a participação direta, efetiva do Estado e que mostrou-se bastante ineficiente. E aí, vamos bem mais para frente ainda e vamos falar do marco histórico principal da Previdência Social no Brasil, que ocorreu em 1923 com a Lei Eloy Chaves. Lei essa que, na verdade, não era lei, né? Era um decreto legislativo, mas ganhou o nome aí de Lei Eloy Chaves. Tá? Essa lei tem uma importância tão grande, ela foi editada lá em 24 de janeiro de 1923, que marca exatamente o aniversário da Previdência Social no Brasil. Você que vai ser servidor aí daqui a pouco tempo do INSS, você vai cantar parabéns, vai acender velhinha, vai comer bolinho no dia 24 de janeiro, porque comemora-se aí a data de aniversário da Previdência. E o que teve de importante nessa lei Eloy Chaves? Primeiro, criou-se as chamadas CAPs, tá? Que são as caixas de aposentadoria e pensão. Caixa de aposentadoria e pensão, que era um fundo particular, inicialmente apenas relativo às empresas de ferrovia, tá? As empresas ferroviárias. Agora, o que tem aqui de interessante? Bom, primeiro, não havia amparo nenhum anterior, tá? Não havia amparo nenhum anterior. E o que teve de interessante nessas CAPs? A contribuição, a administração e o pagamento dos benefícios era feito pela empresa. Só que aí tinha uma desvantagem grande. E que desvantagem era essa? O seguinte, se você, por exemplo, trabalhasse na empresa ferroviária A, contribuiu ali por 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? E mudasse de emprego, aquele dinheiro que você contribuiu mensalmente, imaginando no futuro receber algum benefício, ficava perdido. Por quê? Porque o caixa era particular, a administração era particular e o pagamento do benefício era particular. Portanto, algo bastante injusto. Imagina você trabalhar 20 anos numa empresa, mudar de empresa e depois, como se você nunca tivesse trabalhado na vida, você tivesse que começar a sua vida previdenciária toda novamente para conseguir aposentar. Assim funcionavam as CAPs. Tá? Vamos ver como é que resolvemos isso? Essas CAPs, elas existiram no Brasil até 1933, quando, em plena era Vargas, substitui-se as caixas de aposentadoria e pensão pelos IAPs, o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Instituto de Aposentadoria e Pensão, um regime autárquico em que agora você contribui por categoria e não pela empresa. Eu contribuo para a minha categoria profissional. Portanto, eu podia mudar de empresa e manter aquilo que eu depositei, aquilo que eu contribuí, para futuramente eu ter direito à minha aposentadoria. E, eventualmente, a uma pensão para os meus dependentes. E era administrada, as IAPs, pelo Estado. Administrada pelo Estado. Portanto, uma evolução enorme. As CAPs eram particulares e você contribuía, era administrada e quem pagava o benefício seria a empresa. As IAPs não, você contribuía por categoria, o ferroviário na sua categoria, o marítimo na sua categoria e era administrada pelo Estado que futuramente pagaria os benefícios relativos a ele. As CAPs foram funcionando até 1960. Até que em 1960 você tem a edição da Lei Orgânica da Previdência Social, que é a Lei 3087 de 60, em que essa Lei Orgânica da Previdência Social, ela unifica a legislação, e unifica também a administração. De quê? Da Previdência Social. Agora observa, aqui nas IAPs
você tem um sem número de categorias profissionais que formavam as suas IAPs. Tá? Aqui na Lei Orgânica da Previdência Social, você unifica a legislação e a administração da Previdência Social. Então, agora você já cria categorias de segurados, você cria categorias de aposentados, por exemplo, e não categorias profissionais, mas sim categorias de contribuintes, né? O segurado especial, o segurado obrigatório, você começa a estabelecer essas categorias. Próximo passo, 1966, você tem a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que os antigos até hoje falam, eu estou aposentado pelo INPS, né? Funcionou no Brasil durante muito tempo e que fez parte dessa unificação legislativa e administrativa, a criação do INPS. Próximo passo, agora, nós já vamos lá para 1977. O que teve de importante aqui em 1977? Em 1977, nós tivemos a criação do SIMPAS. Tá? E o que foi o SIMPAS? Era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Foi uma junção de vários órgãos, de vários entes, tá? Para formar esse Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Aí alguém pergunta, Carlos, é muito difícil decorar quais eram os órgãos, quais eram as entidades que compunham o SIMPAS? Não, não é difícil. Tá? Quem são eles? Primeiro, o DATAPREV, depois o INAMPS, depois a FUNABEM, depois o IAPAS, depois o SEMI, depois o INPS e, por último, LBB não, LBA. A LBA. DATAPREV, INAMPS, FUNABEM, IAPAS, SEMI, INPS e LBA. O DATAPREV até hoje existe. O INAMPS, não mais. A FUNABEM, não mais. O IAPAS, não mais. O SEMI também não existe mais. O INPS também foi extinto. E a LBA, por sua vez, também foi extinta. A DATAPREV existe até hoje, DATAPREV, quer dizer, os dados relativos à Previdência Social estão armazenados lá no banco de dados, nos computadores da DATAPREV, que, por sinal, é um banco de dados monstruoso, né, da Previdência Social no Brasil. O INAMPS, que era o Instituto Nacional de Amparo à Saúde Médica, quer dizer, amparo médico, ele deu origem ao SUS. A FUNABEM, que era a Fundação Nacional de Amparo e Bem-Estar do Menor, ela também não existe mais. Até no Rio de Janeiro, onde eu nasci e vivi, o pessoal chamava de FUJABEM, né? São Paulo também chamava de FUJABEM, porque os meninos fugiam muito de lá. O IAPAS era responsável pela administração da Previdência Social. O SEMI era responsável pela distribuição de medicamentos. O INPS era responsável pela arrecadação, pela fiscalização, pelo pagamento de benefícios. E a LBA fazia o trabalho de assistência social. E exatamente da junção do IAPAS, que administrava a Previdência Social, e do INPS, que arrecadava, fiscalizava e pagava benefícios, é que nós vamos ter o surgimento do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no ano de 1990. Aqui eu quero dar um destaque que INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social e não, como muita gente acha, o da Seguridade Social. Agora, vamos para cá. Por que INSS, Instituto do Seguro Nacional, do Seguro Social e não da Seguridade Social? Isso eu te falo daqui a pouquinho, tá? Vamos descansar. Um abraço.